Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos lá para mais uma aula sobre assuntos geotécnicos, certo? A nossa videoaula de hoje tem como assunto o CBR, Índice de Suporte Califórnia. E só uma dica antes de iniciarmos a nossa aula. Caso você não tenha muito conhecimento sobre compactação, confira a nossa videoaula no meu canal que tem sobre compactação, pois nesta videoaula eu irei falar sobre compactação, mas de uma maneira mais sucinta, tá ok? Tá, vou mostrar o link aqui para vocês na parte superior do vídeo. Pois bem, então vamos lá para a nossa aula de hoje. Como ementa da nossa aula, a sequência que ela vai ser mostrada para vocês vai ser o seguinte. Primeiro teremos uma introdução sobre o assunto de CBR, certo? Continuando, eu irei abordar para vocês como se faz a execução deste ensaio, certo? Continuando, como que a gente faz a interpretação dos resultados obtidos neste ensaio. E por fim, eu vou mostrar para vocês como se faz a aplicação na prática dos resultados obtidos no ensaio de CBR. Como introdução a este assunto, pessoal, o primeiro ponto que eu tenho que destacar a vocês é o seguinte: o Índice de Suporte Califórnia, ISC, ou também chamado de CBR, ele foi proposto na década de 20, na década de 20 nos Estados Unidos, e que ele foi feito para quê? Para verificar o potencial de ruptura da camada de subleito das rodovias do estado da Califórnia no final da década de 20. E aí, o que ele fazia, esse ensaio? Ele verificava o desempenho das estruturas de pavimento, ou seja, cada camada que compunha aquele pavimento era verificada a sua resistência, se ela tinha uma resistência boa ou ruim para uma camada de um pavimento. E aí, o que esse ensaio traz para a gente? Qual o objetivo desse ensaio? É dimensionar cada camada de pavimento a depender do CBR do material, ou seja, a depender da resistência do material, é verificado se ele é ou não aceitável para uma determinada camada de pavimento. E aí, qual a função disso tudo? Proteger o pavimento contra a ruptura, certo? E aí eu trago para vocês essa figura ilustrativa, em que no pavimento normalmente nós temos a camada de base, subbase, seguido do reforço subleito e, por fim, o subleito. E que cada uma dessas camadas, elas são dimensionadas em larga escala no Brasil e no mundo a partir do CBR, tá? Elas também são dimensionadas a partir do modo de resiliência, contudo, na nossa aula de hoje iremos focar apenas no CBR. Futuramente, eu irei também dar uma aula sobre o modo de resiliência. Continuando na nossa introdução, eu pergunto para vocês, como a gente verifica a resistência do material para a gente dimensionar uma camada de pavimento, seja subbase ou base, etc. A gente analisa o que? A resistência perante a penetração de um pistão no corpo de prova. Ou seja, a gente vê o quanto que esse corpo de prova resiste à penetração de um pistão, que é realizado um ensaio CBR. E aí, quais são as resistências que advém essa resistência de penetração do pistão? Advém da coesão do material e principalmente do seu ângulo de atrito, certo? E aí, a partir disso, na década de 20 foi feito o quê? Uma seleção dos melhores materiais naquela época, que são materiais granulares, de base de pavimentos. Ou seja, eles pegaram os melhores materiais naquela época e realizaram o ensaio de penetração para, a partir dali, criar um critério de dimensionamento desses pavimentos. Em que, nesse caso, as resistências obtidas naquela época desses determinados materiais são chamados hoje de resistência à penetração padrão, ou seja, a resistência é 100%. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que, por exemplo, se um determinado material tem uma resistência padrão de 100, enquanto 100 sem ter nenhuma unidade de medida, e que um determinado material, em comparação com esse, teve uma resistência de 70, então quer dizer que este material, em comparação com o material padrão, tem uma resistência à penetração de 70%, ou seja, o seu CBR é de 70%. Essa fórmula é traduzida através dessa expressão, que o CBR é o quê? A pressão calculada ou corrigida, você vai entender o que significa a pressão calculada ou corrigida no decorrer dessa aula, dividida pela pressão padrão, que é a pressão em que aquele material analisado naquela época apresentou, vezes 100, ou seja, o CBR ele é apresentado por meio de porcentagem. Por exemplo, o material pode ter um CBR de 20%. Quer dizer que ele tem uma resistência de 20% em relação à resistência daquele material padrão analisado naquela época. Da mesma forma para 60%, 70%, 80%, por exemplo. E aí,
Como que é realizado esse ensaio? Aqui eu faço uma ilustração inicial para vocês, de Palácio 2014, em que nós temos uma prensa, em que essa prensa aqui tem-se um macaco hidráulico, em que no momento em que ele é acionado, ele tende a elevar este corpo de prova que está dentro desse molde cilíndrico, e que esse pistão, no momento em que esse solo vai tender a elevar, a subir, esse pistão vai penetrando neste solo. E aí analisa a penetração necessária para que esse pistão consiga penetrar uma determinada distância em milímetros ou em polegadas. E aí, primeira parte que nós temos que explicar sobre o ensaio são a aparelhagem necessária para a realização do mesmo, tá ok? Eu vou seguir as recomendações da NBR 9895 de 97, mas lembrando que nós temos também a norma do DENIT, que também pode ser utilizada para a realização deste ensaio. Pois bem, quais são os materiais utilizados para a realização deste ensaio? Primeiramente, temos que ter duas peneiras, a peneira de 4,8 mm e de 19 mm de abertura. Temos que ter também balanças que permitam pesar amostras solo com 20 quilos, 1.500 gramas e 200 gramas, cada uma dessas com resolução respectivamente de 1 grama, 0,1 e 0,01 gramas. Temos também que necessitar de uma estufa que mantenha a temperatura entre 105 e 110 graus, além das cápsulas metálicas. Para quê? Para que a gente faça a determinação da umidade desses corpos de prova. Continuando, necessitamos também de uma bandeja metálica de 75 por 50 por 5. Para quê? Para realizar a homogeneização desse solo com a água, que a gente vai inserindo água no decorrer da compactação dos corpos de prova para obter a curva de compactação. Continuando, necessitamos de uma régua biselada de 30 centímetros de comprimento. Para quê? Para rasar o material ao final da sua compactação. Temos também que necessitar de uma espátula de lâmina flexível. Para quê? Para escarificar o solo, que é aquela etapa de raspar o solo após cada completagem de compactação de cada uma das 5 camadas. Continuando, necessitamos do cilindro, lembrando que é o cilindro grande, tá ok, pessoal? Juntamente com o cilindro auxiliar, ou aquele chamado colarinho, para facilitar a compactação, principalmente ali nas últimas 2 camadas. E continuando, o soquete grande, tá ok? Um extensômetro para fazer as medições durante a realização do ensaio, uma prensa, essa prensa ela pode ser tanto manual como automática, a depender da empresa ou da instituição, da faculdade, temos a operação manual ou automática, um extrator de corpo de prova e um tanque ou um recipiente que permita o quê? A completa imersão de corpo de prova. Por exemplo, uma lata de tinta, por exemplo, pode ser realizada para realizar a completa imersão desse material. E aí, continuando, eu trago aqui para vocês umas ilustrações de algumas aparelhagens. Aqui nós temos o cilindro grande juntamente com o colarinho e o soquete grande. Aqui nessa segunda figura nós temos o extrator de amostra, tá ok? Nessa terceira figura, os corpos de provas em imersão, certo? Juntamente com o extensômetro. E aqui, que eu já ilustrei para vocês, a prensa para a realização da penetração deste corpo de prova. E aqui, uma ilustração de Machado 2015, com o topo do corpo de prova após a realização da penetração do pistão. Continuando, como que eu vou demonstrar e ilustrar para vocês a sequência de execução desse ensaio? Eu vou seguir a norma NBR 9895 de 87, que trata do índice de suporte Califórnia. Contudo, no decorrer da explicação, eu vou mostrar uma comparação do que a norma do DENIT 172 de 2016 diz em comparação com o que a norma NBR 9895 cita, certo? Pois bem, então vamos lá. A preparação da amostra. Como que é realizada a preparação de amostra conforme a NBR 9895? Você necessita de 50 kg de solo para a execução do ensaio como um todo, e que esses 50 kg de solo eles vão ser lançados da seguinte maneira nas peneiras. Ele vai ser lançado na peneira de 4,8 mm, e que caso a porcentagem de material retido nesta peneira de 4,8 seja menor do que 7, a gente despreza o material retido. A gente lança na peneira 19 e que caso o material retido, a porcentagem seja menor do que 10, também desprezamos o material retido nesta peneira.
Agora, caso nesta mesma peneira a porcentagem de material retido seja maior do que 10%, a gente tem que ler essa nota aqui, ó, que diz o seguinte: a gente lança esse material que foi retido na peneira 19 na peneira de 76 milímetros e faz o quê? Despreza o material retido nessa. Ou seja, o que ficou retido na peneira 76 milímetros, a gente despreza, certo? Em seguida, a gente substitui o material que foi retido na peneira de 19 e que passou na peneira de 76 pela mesma quantidade de material retido na peneira 4,8 e que passou na peneira 19. Certo? Então pode ser um pouco confuso no começo, mas conforme a gente lê e relê, a gente entende como que é a sequência desse lançamento nas peneiras e como que a gente despreza os materiais e substitui, certo? Agora, em relação à preparação de amostra que diz o DENIT, ela diz o seguinte, que tem-se a necessidade de 6 kg para solo siltoso ou argiloso ou 7 kg para solo arenoso ou pedregulhoso. Então, neste caso, tem que ver a granulometria desse material para ver se ele é um arenoso ou pedregulhoso ou siltoso ou argiloso. E que nesse caso, qual a quantidade total necessária neste caso? A quantidade total é quantas vezes necessárias para a moldagem dos corpos de prova. Normalmente são quantos de corpo de prova necessário? São 5. Para quê? Para realizar a plotagem da curva de compactação deste material, deste solo. Continuando, a gente executa a compactação de pelo menos 5 corpos de prova, como eu citei anteriormente, certo? E aí, a gente tem o quê? O aumento da umidade em cada corpo de prova. Como eu disse no começo da aula, caso você tenha um pouco conhecimento sobre compactação, confira a nossa aula no meu canal sobre compactação, pois aqui eu vou citar um pouco de forma sucinta sobre a compactação, enquanto que no outro vídeo eu cito mais em detalhes. Então, após o aumento da umidade em cada corpo de prova, o que que a gente faz? A gente tem que atentar-se ao número de golpes por camada, de acordo com o quê? Com a energia empregada na compactação, que pode ser o quê? Normal, intermediária e modificada. Continuando, a gente faz o quê? A compacta 5 camadas, quaisquer que seja a energia de compactação. Então, no caso da compactação para o ensaio de CBR, é necessário realizar 5 camadas compactadas, qualquer que seja a energia de compactação. Continuando, a gente tem que fazer o quê? Escarificar o solo, o topo do solo compactado após cada camada compactada, para que o entrelaçamento entre uma camada e a outra seja mais eficiente. Continuando, lembrando que o molde cilíndrico tem que ser o grande, é aquele de 152 milímetros de diâmetro, certo? E aí, o que a norma do DENIT cita em relação a essa compactação? Ela cita que são necessários 12 golpes quando vai analisar uma camada de subleito, 26 golpes por camada para uma camada de subbase, e que para a camada de base, que é a camada que necessita de maior resistência, necessita-se de 55 golpes para compactar cada uma das camadas, certo? E aí, quanto à energia de compactação, o que a norma do DENIT diz? Ela diz o que também? Que pode ser adequada às características geotécnicas e os estudos econômicos e ambientais. O que isso quer dizer? Disponibilidade de material, de equipamento, se isso vai influenciar pouco ou muito nas questões ambientais e etc. Continuando, a gente faz a determinação da umidade. Como que a gente faz a determinação da umidade no caso da NBR 9895? Nesta norma, na NBR, como que é realizada? É a partir de uma porção presente na bandeja onde foi feita a homogeneização do solo com água, que é retirada após a compactação da segunda camada. O que isso quer dizer? Quer dizer que depois de a gente realizar a compactação da segunda camada, a gente pega uma porção do solo que está na bandeja que foi feita a homogeneização do solo. Agora, na norma do DENIT não é desta forma, é um pouco diferente. Na norma do DENIT, ela cita que a determinação da umidade é realizada a partir de uma porção do material que excedeu o molde cilíndrico, que é retirada após rasar o material na altura do cilindro, que nesse caso é uma porção de aproximadamente 100 gramas. O que isso quer dizer? Quer dizer que depois de compactada as 5 camadas, vai ter uma porção desse solo que vai exceder o cilindro, que é naquela porção onde fica o colarinho, certo?
E aí, para que a gente consiga igualar essa altura, o que que a gente faz? A gente rasa esse corpo de prova, o topo dele, com uma régua biselada. Essa porção de solo que foi rasada aqui no topo desse corpo de prova, a gente pega essa porção e faz a determinação da umidade, que tem que ser mais ou menos 100 gramas. Isso de acordo com a norma do DENIT. Neste caso, é bem diferente a determinação da umidade em comparação da NBR e a norma do DENIT. E aí, só recordando que a umidade é calculada de que forma? Uma é a massa da água dividido pela massa dos sólidos, tá ok? E aí, continuando. Após feita essa determinação da umidade, o que que a gente faz? A gente determina a massa específica aparente do solo, que é o chamado ρ do solo. Como que a gente calcula esse ρ do solo? A gente pesa o conjunto do solo com o molde cilíndrico, certo? E a gente faz o cálculo do ρ, que é a massa do solo dividido pelo volume, que esse volume a gente já tem o conhecimento desse volume do molde cilíndrico. Lembrando que essa massa do solo a gente desconsidera o peso do cilindro, certo? Essa massa total, a gente subtrai a massa do cilindro para a utilização dessa equação. E aí, depois disso, o que que a gente faz? Determina a massa específica aparente seca, o chamado ρD do solo. Qual que é a forma do ρD? É ρ dividido por 1 mais umidade. Como a gente já tem o ρ, que a gente calculou aqui anteriormente, e a gente também já tem todas as umidades calculadas, a gente pode calcular o ρD para cada um dos 5 corpos de prova. E aí, após isso, o que que a gente vai ter? A gente vai ter pelo menos 5 pares de umidade e ρD. E aí, a partir desses dois parâmetros, esses dois pares ordenados, a gente faz o quê? A gente plota uma curva de compactação, com todos os pontos em que nós temos uma determinada umidade e o seu respectivo ρD. Para quê? Para observar qual o ρD máximo e a respectiva umidade ótima desse material. Continuando, depois da gente realizar a etapa de compactação, a gente faz o quê? A gente mede a expansão desse material, que é o quê? A imersão desse corpo de prova. Como que é feita essa execução, essa etapa deste ensaio? A gente inverte, ou seja, a gente vai inverter esse corpo de prova e fixar no prato base perfurado. O que que a gente vai fazer? A gente vai extrair esse corpo de prova, tá aqui, e vai colocar no prato perfurado. A gente inverte esse corpo de prova, certo? Feito isso, o que que a gente vai fazer? A gente coloca sobre o corpo de prova 2 discos anelares, e que esses 2 discos anelares, conforme a NBR 9895, é de 4.540 gramas, mais ou menos 20. Enquanto aqui está uma figura ilustrativa desses anéis. Enquanto que na norma do DENIT ela cita que a massa é de 4.536 gramas, que no final das contas acaba sendo a mesma coisa. Continuando, a gente insere a haste de expansão e adapta nessa haste o extensômetro, que nós temos aqui uma ilustração dessa haste de expansão e a gente insere nessa porção central aqui, a gente adapta o extensômetro para fazer as medições. E aí, anota a leitura inicial do extensômetro e imerge o corpo de prova, ou seja, lança esse corpo de prova dentro de uma lata de tinta ou dentro de uma caixa composta por água. Seguindo, a gente deixa esses corpos de prova em imersão por no mínimo 4 dias. Ou seja, eles têm que ficar em imersão por pelo menos 4 dias. Aqui está uma ilustração dos corpos de prova em imersão num tanque, né? E que acontece? A gente tem que medir a expansão desses corpos de prova de 24 em 24 horas, certo? Ou seja, a cada um dia a gente tem que fazer uma medição da expansão desses corpos de prova. E aí, após esses 4 dias, essas 96 horas, o que que a gente faz? A gente retira da imersão esses corpos de prova e deixa escoar por 15 minutos, certo? Passado esses 15 minutos, o que que a gente faz? A gente faz o cálculo da expansão. Como que é esse cálculo da expansão? É uma variação da leitura final menos a leitura inicial do extensômetro, dividido pela altura inicial do corpo de prova. Como essa leitura é em porcentagem, a gente multiplica por 100. Espera aí, como é que é isso, professor? Vamos lá numa prática. A leitura inicial desse corpo de prova, desculpa, a leitura final desse corpo de prova foi quanto? 153 milímetros. Sendo que a leitura inicial dele foi de quanto? 150. Qual que é a variação dessa altura? A diferença entre os dois, que no caso a gente tem uma variação de altura de 3 milímetros. Aí, inserindo na equação da expansão, nós temos o quê? Que a expansão é a variação da altura,
que é 3 milímetros de expansão, 3 milímetros, dividido pela altura inicial, 150, vezes 100, que tem que resultar em porcentagem. Então, neste caso, nós temos, neste exemplo, uma expansão de 2% desse material. E aí, depois de medir a expansão, essa etapa do ensaio, nós temos o quê? A etapa de penetração desse corpo de prova, a penetração do pistão no corpo de prova, que vai medir, propriamente dito, o CBR do material. Nessa etapa, como que ela é realizada? Vamos lá. A gente coloca no topo de cada um deste corpo de prova as mesmas sobrecargas dos anéis durante a etapa de expansão, ou seja, a gente insere de novo nos corpos de prova esses anéis com essa sobrecarga. A gente leva esse conjunto para a prensa e assenta o pistão. O que isso quer dizer? A gente coloca o pistão no topo do corpo de prova e insere uma carga correspondente de aproximadamente 45 newtons, que corresponde ao peso do pavimento. E feito isso, a gente zera o extensômetro do anel de nanométrico. Para quê? Que mede a penetração desse material. E aí, feito isso, o que a gente faz? A gente aciona uma velocidade de penetração de 1,27 milímetros por minuto. Detalhe que nesta etapa ela pode ser realizada de maneira manual, ou seja, girando a manivela de maneira manual ou de maneira automatizada. Obviamente que o método automatizado ele tem uma margem de erro inferior ao método manual, que eu vou explicar de maneira mais detalhada mais à frente. E que as leituras obtidas nesse ensaio, elas são em função do quê? Da penetração em milímetro ou em polegada e o tempo especificado no ensaio. Ou seja, para cada penetração em milímetro ou em polegada, a gente vai ter um tempo estipulado. E aí a gente verifica qual norma utiliza a tabela, porque na norma 9895 tem uma determinada tabela e na norma do DENIT tem uma determinada tabela. Tem umas tabelas um pouquinho diferentes, mas no final das contas resulta no mesmo, tem os mesmos resultados. E aí a gente vai ter um gráfico de aferição do anel, onde tem-se o quê? Uma relação entre as leituras no extensômetro e as respectivas cargas atuantes, ou seja, as pressões para que consiga penetrar aquele milímetro no respectivo tempo de medição. Espera aí, vamos lá, vamos com calma. Vou mostrar para vocês aqui agora a tabela que exemplifica tudo que eu citei para vocês anteriormente. Vamos lá. A gente tem o tempo das medições aqui, ó, em minutos, 0,5, 30 segundos, 1 minuto, 1,5, até 10 minutos, que é o final do ensaio, certo? E aí, para cada um desses tempos, nós temos a penetração aqui na primeira coluna em milímetro e o seu respectivo valor em polegadas, certo? E para alguma delas nós temos as pressões padrão que foi obtida no final da década de 90, certo? E aí aqui nós temos a leitura do extensômetro e dessas duas colunas nós temos a pressão calculada e corrigida, que eu vou explicar para vocês, e por fim o resultado do ISC, do Índice de Suporte Califórnia. O que a gente tem que mais se atentar dentro deste gráfico? Primeiro, as penetrações para 2,54 milímetros ou 0,1 polegadas e 5,08 milímetros ou 0,2 polegadas, pois são a partir dessas duas penetrações que a gente vai calcular o índice de suporte Califórnia deste solo. E além desses dois parâmetros, nós temos que verificar se a gente vai utilizar a pressão calculada ou corrigida, que eu vou explicar para vocês como que a gente utiliza uma ou outra a depender do resultado obtido na penetração deste solo. E aí, o primeiro fator que você tem que entender é o que? O índice de suporte Califórnia ele é calculado a partir do maior valor de pressão de penetração para os valores de 2,54 milímetros e 5,08 milímetros. O que isso quer dizer? Dentre essas duas penetrações em milímetros, 2,54 e 5,08, nós teremos duas pressões de penetração. Para a gente calcular o índice de suporte Califórnia, a gente vai utilizar o maior valor entre essas duas penetrações obtidas, certo? Vocês vão entender um pouquinho mais à frente como é que a gente faz este cálculo. Lembrando que, um detalhe, que 1 kg força por centímetro quadrado corresponde a 0,1 MPa. Para você aí, caso você esteja trabalhando em MPa, certo? E aí, em comparação com esse gráfico do DENIT, eu tenho aqui o gráfico
da NBR 9895, que ele traz um resumo, né, em que quais são as penetrações que a gente tem que observar para calcular o ISC, 2,54 milímetros e 5,08. E aí a gente vai observar se a gente utiliza a pressão calculada ou corrigida, e que para cada uma destas duas, nós temos as pressões padrões, que são 6,9 MPa e 10,35 MPa. Opa, pera aí, mas você pode observar que essas pressões aqui na NBR 9895 são diferentes das pressões padrões apresentadas na norma do DENIT. Mas se a gente fazer a conversão, que aqui está em quilograma-força por centímetro quadrado, e aqui está em MPa, se a gente fizer a conversão aqui, ó, de 70,31 quilograma-força por centímetro quadrado para MPa, a gente vai ter 7,031 MPa, enquanto que aqui é 6,9, ou seja, é quase a mesma coisa, uma diferença irrisória. Enquanto que, se eu converter aqui 105,46 para MPa, eu vou ter o quê? 10,1546, que é muito próximo de 10,35. Então, no final das contas, acaba sendo praticamente o mesmo resultado de índice de suporte de Califórnia se eu usar as pressões padrões apresentadas na ABNT ou aquelas apresentadas na norma do DENIT, tá? E aí, qual a fórmula do ISC? A gente tem aqui, ó, a gente vai fazer uma razão entre a pressão calculada ou corrigida dividido pela pressão padrão vezes 100, porque é em porcentagem que a gente denota, que a gente demonstra o valor do ISC. Mais à frente nós vamos fazer um exemplo prático para você entender como é que a gente utiliza cada um desses valores de pressões, tá? Por exemplo, se eu tenho para penetrar 2,54 milímetros ou 5,08, o maior valor foi de 1,2 MPa. E que neste caso, 1,2 MPa correspondeu à penetração de 2,54 milímetros. Qual a penetração padrão para 2,54 milímetros conforme a BNT, a NBR? Ela corresponde a 6,9. Então eu faço 1,2, que foi a pressão calculada ou corrigida, dividido pela pressão padrão, vezes 100 para obter em porcentagem. Então, neste caso, eu obtive um ISC de 17,39%. Faltou colocar 1% aqui. O que isso quer dizer? O que esse 17,39% quer dizer? Quer dizer que, em relação à energia padrão, à pressão padrão obtida nos materiais naquela época, o índice de suporte de Califórnia do material analisado tem uma resistência de 17,39% daquele material analisado naquela década de 20 lá nos Estados Unidos, certo? E aí, continuando, agora eu vou explicar para vocês qual a diferença da pressão calculada da pressão corrigida e quando que a gente utiliza um e quando a gente utiliza o outro, certo? Vamos lá. Primeiro, eu vou fazer um mapa mental aqui para facilitar o entendimento de você. Qual a forma de acionamento da velocidade do macaco hidráulico? A gente tem um acionamento de maneira manual e ou automático. No método manual, o que acontece? A gente tem uma provável necessidade de correção. Por quê? Porque existem dois fatores que podem influenciar quando a gente executa o ensaio de maneira manual, girando a manivela com a mão. A gente pode apresentar dois fatores que podem apresentar uma margem de erro, que é o quê? Uma superfície irregular no topo do corpo de prova ou uma velocidade incoerente. O que isso quer dizer? Quer dizer que um desses dois fatores, ou os dois juntos, pode apresentar uma margem de erro quando se executa o acionamento da velocidade de maneira manual. E aí faz-se necessário realizar essa correção. Enquanto que no método automático, a margem de erro nesta penetração, no cálculo da penetração, é menor. Contudo, não exime a possibilidade de que essa pressão calculada no método automático tem-se também uma superfície irregular, fazendo novamente a necessidade de corrigir essa pressão. Mas espera aí, como é que a gente vai saber quando que a gente corrige ou não a pressão? Para a gente saber se vai necessitar de corrigir essa pressão que foi calculada, você tem que fazer o quê? Você tem que fazer um gráfico de pressão versus penetração. Por quê? Porque a partir desse gráfico de pressão versus penetração, você vai ver se existe a necessidade ou não de corrigir
a energia que foi calculada. Por exemplo, eu trago este gráfico aqui para vocês, de penetração no eixo das abscissas e pressão no eixo das ordenadas. Observe que, ao longo de todo o ensaio, de todas as penetrações em milímetros e todas as pressões apresentadas, ele apresenta um formato linear. Isso quer dizer que, neste caso, não necessita da correção dessa pressão, porque em nenhum ponto dessa curva existe uma inflexão, que é o momento em que a curva tende uma mudança no seu formato, certo? Como que a gente observa isso caso seja o contrário desse formato dessa curva? Aqui, ó, tanto na norma da ABNT, da NBR, quanto na norma do DENIT, tem-se a apresentação deste gráfico. Esse gráfico mostra como que a gente faz essa correção dessa pressão calculada. Vamos lá bem devagar para você entender como é que a gente faz esse cálculo. A gente tem aqui o gráfico, novamente, né, das pressões em milímetros. Nesse caso aqui foi apresentado em polegadas, no eixo da abscissa, enquanto que no eixo da ordenada nós temos as pressões medidas em MPa. Para 0,1 polegada, que se encontra neste ponto aqui, e para 0,2 polegadas, que é este ponto aqui, nós temos as suas respectivas pressões, né? Nós temos aqui P1 e nós temos aqui P2. Mas observe que neste gráfico, ele não tem um formato completamente linear como este gráfico à direita. O que a gente faz neste caso? No ponto de inflexão, observem que aqui nessa porção aqui nós temos uma inflexão, e não um formato linear. No momento em que existir essa inflexão, qual o primeiro passo? A gente traça uma tangente nesse ponto de inflexão. E aí, a gente traça essa tangente até ela tocar o eixo da abscissa. No momento em que ela tocou o eixo da abscissa, a gente observa essa distância do ponto em que tocou da abscissa até a origem do eixo. Esta distância aqui, ó, ela é denotada por C. E aí, como é que a gente faz a correção dessas pressões P1 e dessa pressão P2? A gente observa qual foi o ponto de 0,1 polegada para a respectiva pressão, neste ponto aqui, ó, e a respectiva pressão para 0,2 polegadas, que é 5,08 milímetros. E aí, para cada um desses pontos no eixo da abscissa, o que a gente faz? A gente soma este valor aqui ao valor deste valor de C, ou seja, essa distância aqui em polegadas foi adicionada tanto para 0,1 polegadas, que é 2,54 milímetros, e também somada aqui neste ponto de 0,2 polegadas, que também é 5,08 milímetros. E aí, somado essas distâncias com esse valor C, a gente tem a pressão corrigida para P1, no caso P', e para P2, que agora é P2'. Observem que aqui nós temos P1 e P2, que são as pressões para 0,1 polegadas e 0,2 polegadas, mas só que a gente, para corrigir, a gente somou esses valores de polegadas à distância C em cada uma delas. E aí a gente observou uma nova distância de penetração em polegadas. Estes novos valores de pressões, de penetrações, possuem as suas respectivas pressões. Essas respectivas pressões são as pressões corrigidas no ensaio, certo? Opa, professor, não entendi. Vamos lá em outro exemplo prático, né? Aqui eu tenho uma ilustração de uma curva de polegadas, de penetração não em polegadas, em penetração em milímetros, versus uma pressão MPa, no trabalho de Machado. Observe que neste gráfico aqui, ó, ele não é completamente linear. Ele apresenta uma leve inflexão neste ponto aqui, ó, uma leve inflexão. Então, o que Machado fez? Machado traçou uma tangente, certo? Uma tangente nesse ponto de inflexão, e aí ele traçou essa tangente até tocar no eixo da abscissa. Este ponto aqui, ó, observou, ó, traçou uma tangente e aí tem-se essa distância aqui. Que distância é essa? Trouxe aqui, eu fiz um aumento aqui dessa resolução para vocês. Essa distância aqui, ela é denotada o quê? Denotada de C. E aí, por conta dessa inflexão, como que a gente vai corrigir essas pressões calculadas? Nós temos lá as pressões para 2,04, 2,54 e 5,08 milímetros, certo? Neste caso aqui, o gráfico está em milímetro. Para cada uma dessas duas pressões, como existiu essa inflexão, o que a gente faz? A gente pega essa distância C,
que é a distância do eixo, do ponto em que a tangente toca da abscissa até a origem, e soma a cada uma dessas duas pressões, P1 e P2, em relação ao gráfico anterior. Essas duas novas distâncias, neste caso aqui em milímetros, possuem as suas correspondentes pressões para cada uma dessas duas penetrações em milímetros. Essas duas pressões são, neste caso, então, as duas pressões corrigidas, ou seja, são as pressões que vai ser utilizada para a obtenção do cálculo do índice de suporte Califórnia do solo, certo? Então vamos lá. Continuando, é importante fazer a plotagem de dois gráficos num só, que é um gráfico do Rodé versus a umidade e um gráfico do ISC, do Índice de Suporte Califórnia, versus a umidade, para a gente verificar como se comporta o aumento e a redução do Índice de Suporte Califórnia em comparação com a curva de compactação. Como é que é isso? Olha aqui, nós temos no eixo da abscissa a umidade do material deste solo, certo? E no mesmo gráfico, nós temos na porção inferior o Rodé, a sua massa específica aparente seca, e na porção superior o índice de suporte Califórnia, ISC ou CBR. Observe-se que aqui nós temos o ponto de umidade ótima, neste ponto de compactação, e neste ponto aqui nós temos o que? A massa específica aparente seca máxima, ou seja, o Rodé máximo. E o índice de suporte Califórnia, ele tende a apresentar o maior CBR ou maior ISC neste ponto de umidade ótima. Por quê? Porque neste ponto aqui é o ponto em que o solo apresenta as maiores características, as melhores o melhor equilíbrio das características geotécnicas, que eu vou explicar para vocês mais para frente. E aí nós temos a massa específica aparente seca máxima e o seu respectivo índice de suporte Califórnia máximo. E aí, como é que a gente faz a aplicação na prática de todo este resultado, de tudo isso que eu expliquei para você? O que eu expliquei? Primeiramente, eu expliquei a compactação, depois a expansão, depois o CBR, ou ISC. Em relação à compactação, o que a gente obtém, pessoal? A gente obtém um gráfico de umidade versus massa específica aparente seca. E a partir disso, o que a gente obtém? A gente obtém a umidade ótima e a massa específica aparente seca máxima. Está aqui, ó, umidade ótima e o Rodé máximo do material. Em relação à expansão, o que a gente obtém? A gente obtém a porcentagem de expansão que esse material apresentou com a imersão de 96 horas ou 4 dias. E em relação ao CBR e SC, o que a gente obtém? A gente obtém a comparação com o material padrão, que é a comparação da sua resistência, certo? E aí eu pergunto para vocês, como que a gente aplica na prática estes três resultados? Primeiramente, em relação à umidade ótima e Rodé máximo, eles são importantes para a gente observar qual vai ser a umidade necessária para que, no momento da gente realizar a compactação em campo, ele apresente o melhor equilíbrio das características geotécnicas do material. E em relação à porcentagem de expansão e o ISC, eu vou explicar nos slides posteriores. Em primeiro lugar, eu tenho que citar uma informação muito importante para vocês. A compactação para a obtenção do CBR pode ser aquela com a umidade ótima. Mas espera aí, o que isso quer dizer? Quer dizer que na sua pesquisa, graduação, mestrado, ou seja lá o tipo de pesquisa que você esteja fazendo, você necessita de uma determinada etapa em realizar a compactação desse material, no caso com o cilindro grande, certo? E aí nessa compactação, você obteve os 5 pontos. Neste caso aqui, Machado citou que ele teve 5 pontos, mas ele desconsiderou o quinto ponto, pois estava muito abaixo aqui, ó, o Rodé. E aí, com a curva de compactação, o que que você obtém? Você obtém a umidade ótima e que nesse caso aqui foi de 23,08. E aí, caso futuramente você necessita, na sua pesquisa, no seu estudo, necessite calcular o CBR desse material, você não necessita obrigatoriamente realizar novamente 5 corpos de prova para obter uma nova curva de compactação e obter novamente um novo valor de umidade ótima. Você apenas continua os estudos que você está realizando, mas com a ressalva de que depende do tipo de estudo que você está realizando. Eu estou citando nesse caso para, por exemplo, um estudo em graduação, um estudo em pós-graduação, por exemplo. E aí, caso na etapa de compactação, você obteve
a sua umidade ótima de 23,08. Você não necessita realizar 5 compactações de corpo de prova para realizar novamente a determinação da umidade ótima. Você pode, por exemplo, fazer a moldagem de só um corpo de prova ou 2 com a umidade ótima do material. Por quê? Porque você sabe que nesta umidade ótima, o material vai tender a apresentar as melhores características geotécnicas, o melhor equilíbrio entre as características geotécnicas. E aí, nesse ponto de umidade ótima, o que eu falei para vocês? Tem-se o melhor equilíbrio entre as características geotécnicas, que são quais? Permeabilidade, compressibilidade e resistência ao cisalhamento. Por que eu cito o melhor equilíbrio entre as características geotécnicas e não as melhores características geotécnicas? Porque, por exemplo, para a resistência ao cisalhamento do solo, o ramo seco deste material, essa porção aqui em que tem um ramo ascendente da curva, esta região é onde o solo apresenta a maior resistência ao cisalhamento. Contudo, nessa porção, não é a porção em que apresenta as melhores características de permeabilidade e compressibilidade. Então, o que acontece? Este ponto máximo dessa curva é aquele ponto em que tem-se o melhor equilíbrio entre as características de permeabilidade, compressibilidade e resistência ao cisalhamento. E aí, relembrando que na norma do DENIT, o que ele cita? 12 golpes para a camada de subleito, 26 golpes para a camada de subbase e 55 golpes para a camada de base, certo? Enquanto que na norma em 9895, ela não especifica o número de golpes para as camadas de pavimento, tá? E aí, a aplicação na prática da expansão e do CBR, que era o que eu ia explicar para vocês, de que forma que a gente trabalha esses resultados. Você agora aprendeu como é que obtém a expansão, como que faz o ensaio e os cálculos, e como obtém o CBR, a execução do ensaio e os resultados. Agora, vocês vão entender como que a gente aplica na prática. Estes dois fatores, eles servem para quê, pessoal? Eles servem como critérios para quê? Para verificar a aceitabilidade da utilização destes materiais analisados para compor ou não as camadas de pavimento. E aí, como é que a gente faz essa análise? Aqui nós temos as camadas de um pavimento, que são base, subbase, reforço do subleito e subleito, e que aqui eu trago para vocês uma tabela do DENIT em que ela cita os valores limites de expansão e de CBR para cada uma destas camadas. Por exemplo, no caso da camada de base, que é a camada que tem que ter a maior resistência, as melhores características geotécnicas, a norma do DENIT cita que a expansão em porcentagem ela não pode ser superior a 0,5%. O que isso quer dizer? Quer dizer que o limite de expansão que esse material tem que apresentar para ser utilizado como camada de base tem que ser de no máximo 0,5%. E que também o seu CBR tem que ser maior ou igual a 80%. Ou seja, o seu CBR tem que ter uma resistência muito boa, de pelo menos 80% em comparação com o material padrão realizado no ensaio na década de 1920. Em relação à camada de subbase, nós temos o quê? Qual o limite de expansão? Tem que ser de no máximo 1%. Não pode ser superior a 1% neste caso, para a utilização de camada de subbase. E que este mesmo material ele tem que ter um CBR de pelo menos 20%. Ou seja, tem que ser maior ou igual a 20%. E em relação à camada do reforço do subleito e subleito? Em relação à expansão, tem que ser novamente no máximo 1%, e que no reforço subleito, o CBR tem que ser o quê? Apenas maior do que o subleito, pois é uma camada de reforço. Às vezes ela não necessita. Enquanto que na camada de subleito, que é a de fundação, a mais abaixo da camada de pavimento, as características geotécnicas não precisam ser muito ótimas, muito boas. Então, neste caso, o limite de expansão ele sobe um pouquinho, ele pode ser de no máximo 2%, enquanto que o CBR ele necessita apenas de ser superior ou igual a 2%. Então, neste caso aqui, a gente observa como que a gente aplica na prática os resultados de expansão do solo e os resultados de CBR ou ISC do material. Então a nossa aula de hoje é isso, pessoal, tá ok? Peço para vocês se inscrever no nosso canal, compartilhar com seus amigos, curtir, para que esse material, essa videoaula alcance mais pessoas, que eu tenho certeza que muitas pessoas estão querendo saber mais, aprofundar seus conhecimentos sobre CBR e outros assuntos geotécnicos, certo?
Então é isso, então até a próxima e grande abraço.